vamos fazer a apresentação da disciplina Projeto e Análise de Algoritmos. Eu sou Edinaldo, você é responsável por uma turma da disciplina. É uma disciplina que tem um aspecto teórico, então nós não vamos ter atividade de laboratório. Mas não é para vocês ficarem tristes, porque a gente vai ter um projetinho aí, então vocês vão poder colocar a mão na massa. Em geral, eu planejei a disciplina para ter uma parte teórica, né, que é estudada pelos alunos antes da aula, e na aula vai ter uma apresentação expositiva com resolução de exercícios. Então a ideia é que a gente utilize o ambiente de aula para resolver exercícios mais do que apresentar teoria. Bom, falar de disciplina implica também falar em avaliação. E nós vamos ter 3 tipos de avaliação: provas, mini-exercícios e o trabalho, como eu já acabei de mencionar para vocês. O trabalho é para ser feito em grupo, com até 3 pessoas, e ele deve ser um trabalho com uma apresentação gráfica, resultado gráfico de um programa executando uma solução de um problema visto na disciplina. Você pode usar C++, C, combinar com HTML, usar Java ou usar alguma outra linguagem que você queira para fazer a resolução do problema de forma gráfica. Isso vai ser interessante porque a gente pode incorporar os melhores trabalhos em ofertas futuras da disciplina. Esse trabalho vai ter 20% de peso na média final, como vocês podem ver pela fórmula. Também terão os mini-exercícios ou mini-avaliações, como queiram. E serão entre 4, 5 e 8. Então não teremos mais do que 8 mini-avaliações. E a média aritmética disso vai responder por 30% da média final. É importante relembrar que 25% das notas serão descartadas, então as piores notas são descartadas. E também teremos 2 provas que vão compor o resultado da média aritmética das provas, e isso terá um peso de 50% na média final. Nós não teremos avaliação substitutiva, só lembrando. A ementa, composta por 6 itens. O último, algoritmos não determinísticos, será pouco explorado. Nós vamos explorar mais os outros 5 tópicos. A indução matemática e análise de algoritmos já logo no começo da disciplina, técnicas de projeto de algoritmos, boa parte da disciplina, algoritmos envolvendo sequências e conjuntos, e um complemento da teoria da computação, que também está associada com o item 2, a questão dos problemas NP completos. O planejamento da disciplina pode ser visto pelo gráfico, pelo calendário, né, que vocês estão vendo, com já o destaque para as datas das provas, 5 de dezembro e 13 de fevereiro. O planejamento da disciplina já contempla as 15 semanas de aula, mesmo a gente descartando algumas datas aí, como vocês podem ver, com os risquinhos em vermelho em diagonal. São datas, por exemplo, na semana de 2 a 4 de novembro. O dia 3 de novembro é um dia que teríamos aula, mas está entre 2 feriados. Então, a experiência já diz que é melhor não programar essa aula e fazer com que o conteúdo seja dado em outro momento. A apresentação da disciplina já no dia 13 de outubro. Em seguida, nós temos as ferramentas matemáticas, que são apresentadas com ênfase na questão da indução matemática. A análise de algoritmos serão 3 aulas. Como eu disse para vocês, a semana de começo de novembro tem o feriado. Logo em seguida, nós vamos explorar técnicas de resolução de problemas por força bruta e busca exaustiva. Em seguida,
a resolução de problemas através da técnica de decremento e conquista e, posteriormente, pela técnica de divisão e conquista. Antes da prova, nós temos mais 2 datas que podem acomodar um deslocamento do calendário devido à aplicação de mini-avaliações e exercícios. Então, não necessariamente as mini-avaliações e exercícios ocorrerão nessas datas, elas podem ter ocorrido antes e aí o calendário se deslocou um pouco. O que importa é que esse conteúdo vai estar apresentado até a data anterior à prova de 5 de dezembro. Aí a gente tem a primeira avaliação, conforme a gente acabou de mencionar, e depois nós teremos 2 aulas para o conteúdo de transformação e conquista, que é outra técnica de desenvolvimento de solução de problemas. E aí, o tópico de relação espaço-tempo antes do recesso. Depois do recesso, a gente poderia ter aula no dia 2, mas é muito próximo do final de semana. Vamos esperar todo mundo voltar. Nós teremos aula no dia 5 com programação dinâmica, que é um conteúdo importante e vocês não podem perder. Depois teremos 2 aulas para algoritmos gulosos, igualmente importante. Melhoramentos interativos em seguida. E depois as limitações dos poderes dos algoritmos, praticamente na penúltima semana aí de janeiro. Combinando a última semana de janeiro com a primeira semana de fevereiro, a gente vai ter datas reservadas para exercícios e mini-avaliações. De novo, não significa que as mini-avaliações e os exercícios ocorrerão só nessas datas. Na verdade, podem ter ocorrido anteriormente e o calendário pode ter sido deslocado, ocasionando a ocupação dessas datas para a apresentação dos conteúdos. Depois nós vamos ter a apresentação dos trabalhos, que eu já expliquei para vocês, e aí a segunda avaliação, e a gente está terminando o semestre no dia 13. Depois eu vou apresentar as notas e as médias, porque o semestre efetivamente termina no dia 18. Bom, preciso comentar também sobre a bibliografia. Tem o livro do Wahoo, é um livro antigo, mas para a parte de complexidade de algoritmos tem um conteúdo bastante interessante. A gente também tem o livro do Cormen, que é um livro clássico, né, de Introduction to Algorithms. Temos mais outros 2 livros aí que eu sugiro, que podem ter conteúdos aproveitados. O do Mumber tem bastante interesse, aí tem alguns problemas interessantes que podem ser vistos. Também temos esses outros 2 livros, né, de Algorithm Design and Introduction to the Analysis of Algorithms. Mas o carro-chefe, o que vai ser acompanhado de perto, ter o conteúdo acompanhado de perto, é esse livro, Introduction to the Design and Analysis of Algorithms. Todos os dados da bibliografia foram colocados para facilitar a busca por vocês em alguma livraria ou biblioteca. Eu espero que essa introdução tenha auxiliado vocês no entendimento geral do planejamento da disciplina, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo.